29, página 31, apenas números 1, 2 e 3. Marquem aí na apostila de vocês, números 1, 2 e 3, porque 4, 5 e 6 vai falar de predicado. Predicado eu ainda não Qual ensino. página, tia? 31, números 1, 2 e 3. Clica aí. Página, dia 29, quinta-feira. Deixa eu modificar aqui. Prof, eu vou pôr lá no grupo, tá? Para pôr no calendário da sala. Ok. Apostila, página 31. Opa, peraí. Página 31. Ih. Só um minuto, alunos. Página 31. A Souza já mandou lá pro calendário, tá? Tá bom, obrigada. Números 1, 2 e 3. Apenas esses 3 exercícios, tá bom? Que vai falar sobre sujeito. Opa, faltou o U aqui do quinta. Ok, para dia 29, quinta-feira, apostila, página 31, números 1, 2 e 3. Então, vamos continuar. Correção na página 28. Vamos ver se dá para abrir. Vamos ver se dá para abrir aqui agora. Aquela hora não deu, não. A Daniela deu aula depois de mim? Foi? Sim. Sim. Para o 7º, eu dei aula no 7º, mas eu não utilizei a apostila. Ah, agora está dando, é porque realmente naquele tempo não estava. Então, eles arrumaram lá na plataforma. Vamos ver. Página 28. Oi. Quem que é Marcos André? 28. Aí. É o Nicolas. Ah, agora deu. Aquela hora realmente não estava dando. Então, vamos ver. Alguém me chamou? Alguém quer falar comigo? Não. Vamos para a letra C. A letra B, onde nós paramos? A B. Aqui, peraí. Peraí. Marília, você estava lendo aqui, né? O primeiro pontinho. Considerando que o núcleo do sujeito é a palavra principal que forma o sujeito, responda. Qual é o sujeito da oração acima e o seu núcleo? Marília, responda, por favor. Sujeito as equipes, as equipes do programa e o núcleo é a equipe. Certinho, Marília, muito bem. Você mesma pode continuar aqui no segundo pontinho. A alteração provocou mudanças na quantidade de palavras que funcionam como núcleo do sujeito? Não. Não, nada mudou. O núcleo, passando para o plural, não quer dizer que tenha mais de um núcleo, mais de uma palavra. Apenas a palavra equipe foi para o plural. Isso não quer dizer, estando no plural, o sujeito é composto. Vocês sabem que o ano passado, colocando isso, me lembrei. Tinha aluno do 6º ano mesmo, quando eu iniciei esse conteúdo. Alguns alunos achavam que o núcleo estava no plural, o sujeito é composto. De forma alguma. O núcleo do sujeito pode estar no plural, como está a palavra equipe ali, mas isso não significa que tenha mais de um núcleo. Para ele ser sujeito composto, ele tem que apresentar mais de um núcleo, ok? Não se esqueçam disso. Vamos para a letra C. Quem quiser responder, eu vou lendo a pergunta e levanta a mãozinha aí, tá bom? Reescreva a oração inserindo e o nadador no sujeito. Então, tem que inserir e o nadador, tem que acrescentar. Espera aí. Me perdi aqui. Que mudanças foram feitas? Então, 2 levantaram a mão, vamos ver quem são. A Ailton e a Maria Clara Fortes. Então, a Ailton levantou a mãozinha primeiro, lê esta letra C, e a Maria Clara Forte lê o pontinho que vem embaixo, tá bom? Vai lá, Ailton, como eu queria ler a letra C. você queria ler? Então, vê com a Ailton. Ailton, você pode ler e eu leio o pontinho embaixo. Ai, que lindo! Tá. Isso é ser solidário, é ser cavalheiro, adoro isso! Oh, que beleza! Vai lá, Maria Clara, leia então como ficou.
A equipe do programa Eu Nadador ainda conversa com Raquel, esposa de Daniel. Certíssimo! Então, eu vou acrescentar nesta frase e o nadador. Então, a equipe do programa e o nadador, claro que aí vai para o plural, tem 2 núcleos, Aí, né? que as Conversa. mudanças E que foram mudanças feitas. foram feitas, Maria Clara? O verbo conversa muda para o plural de acordo com o sujeito. Ok, o verbo conversam vai concordar com o sujeito, vai para o plural. Muito bem. Então, olha a resposta aí. Para concordar com a equipe do programa e o nadador, o verbo conversa foi colocado no plural. Agora, o Ailton, vamos lá. O pontinho. Qual é o sujeito dessa oração e qual é o seu núcleo, Ailton? Sujeito, a equipe do programa e o nadador. Núcleo, equipe e nadador. Muito bem, o núcleo, tira o E, tá bom? Equipe, nadador. Esse E não entra, você coloca entre aspas, como está aí na resposta, tá bom? Coloca equipe, entre aspas, que é um núcleo, nadador é um outro núcleo, coloca entre aspas, destacado. Ou põe no parênteses, ou põe entre aspas, de alguma maneira que os núcleos fiquem destacados. O E não é núcleo do sujeito, tá bom? Então, o sujeito é a equipe do programa e o nadador, os núcleos, equipe, nadador. Joia. Um outro aluno para ler o último pontinho para a gente encerrar essa correção. A alteração provocou mudanças na quantidade de palavras que funcionam como núcleo do sujeito? E agora, hein? Quem fez essa? Sim ou não? Sim, agora sim. Por quê? Dá para você falar por quê? Não está perguntando, né? Mas como que a gente justifica esse sim? Provocou mudança na quantidade de palavras que funcionam como núcleo do sujeito. Quem pode ajudar? Porque ao acrescentar o nadador, vira um sujeito composto. Vira um sujeito composto, ou melhor, apresentam 2 núcleos, né? Muito bem. Então, a resposta é sim. Aqui tem uma justificativa, mas não está pedindo ali, mas seria bom vocês colocarem. Sim, com a mudança, o sujeito passou a ter 2 núcleos, equipe, nadador. São os núcleos aí que teve a alteração, a mudança realizada. Tia, eu vou desligar aqui a câmera rapidinho, tá? Tá bom, minha linda, está bem. Então, aqui a gente conclui a tarefa corrigida. E vou deixar ainda a tela um pouquinho. Peço que vocês peguem o caderno, fechem a apostila por enquanto. Se der, a gente volta nela, tá? Mas peguem o caderno, nós temos nele uns exercícios que eu já passei umas semanas atrás e que semana passada eu não consegui terminar de corrigir com vocês. Então, vocês têm lá. Posso tirar da tela esse gabarito, meus amores, para eu entrar no slide? Ou ainda tem alguém copiando? Posso tirar? Ninguém responde, eu vou tirar, hein? Então, vamos ao slide. O slide do caderno, onde tem lá algumas frases para a gente classificar o sujeito e tirar o núcleo. A Antonella está entrando. Ok. Vamos ver aqui que dia, eu não me lembro nem o dia. Deixa eu dar uma olhar aqui com calma, peraí. Aí, no dia 20 de outubro, olha isso, tem tempo, hein? Então, nós tem no caderno de vocês que eu pedi para vocês copiarem, acharam aí no caderno, foi a última atividade do caderno. Todos já pegaram, já abriram, para a gente poder trabalhar isso aqui. Isso aqui é uma boa revisão para o simulado, porque isso aqui não cai de classificação do sujeito na quinta-feira, hein? Lembrem-se disso, na quinta-feira é só identificar o sujeito e o predicado, não é de classificar, ok? De classificar é uma outra atividade avaliativa. Podemos? Sim, todos com o caderno aberto? Vamos lá.
Paramos na letra G, agora vamos para a letra H. Eu fui ao baile ontem. Então, qual é o sujeito desta oração, sexto ano? Eu. Eu. Que sujeito é esse? Classificação. Simples. Sujeito simples, muito bem. Se só tem a palavra eu, que é um pronome, né? Tem um pronome e não é um substantivo. Lembra que eu falei para vocês? Se tiver apenas uma palavra como sujeito, apenas essa palavra é o núcleo também desse sujeito, que no caso aí é um pronome correspondendo a uma pessoa, eu. Então, nós temos como núcleo do sujeito, qual palavra? Eu. Já tem aqui, Gabi? Então, vamos completar aqui. Espera aí, pessoal. Eu. É o núcleo. Opa. Certo? Acertaram essa daí? Então, eu tenho... Lembrem-se, para achar o sujeito, eu encontro o verbo primeiro, eu procuro o verbo fui, no caso. Quem que foi ao baile? Eu fui. Então, eu, sujeito. Verbo nunca vai fazer parte do sujeito, sempre do predicado. Vamos passar para um slide seguinte, para ficar mais fácil aqui de trabalhar. O professor e o aluno usam o computador. Então, qual é o sujeito desta oração? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Deixa eu ver como é que eu estava colocando primeiro. Tá. O professor... Eu, aluno. E o aluno é o sujeito. É você ou eu, Gabi? O professor... Que sujeito é esse? Composto. Sujeito composto. E quais são, se é um sujeito composto, quais são os núcleos? Professor e aluno. Professor, tracinho, ou barra, ou vírgula, são os núcleos, tá? Núcleo do sujeito. Deixa eu ver se estava nessa ordem. Só um instantinho, alunos. Tá. Núcleo do sujeito. No caso, são núcleos, porque tem mais de um. Ok. A letra J. Não concordo com você. O verbo aí é concordo, e eu faço a perguntinha para o verbo. Quem que não concorda com você? Porque o não aí é um advérbio. O advérbio... Eu. Então, nós temos como sujeito... Eu. Só que esse sujeito tem que vir dentro do parênteses. Opa, peraí, alunos. Opa. Eu. Dentro do parênteses, porque ele é um sujeito oculto. Não se esqueçam, se vocês não colocarem o parênteses, ele não vai poder ser classificado como oculto, porque o oculto ele não aparece na frase, tá? Sendo um sujeito oculto, você pode colocar como núcleo a palavra eu, mas não há necessidade, tá bom? Então, a gente só coloca como sujeito oculto porque ele não aparece na frase. Letra K. Minha amiga anda muito rápido. O verbo aí é andar. Quem anda muito rápido, qual é o sujeito? Minha amiga. Então... Só um instantinho para passar para o outro slide, para a gente organizar aqui. Então, nós temos minha amiga. Que sujeito é esse? Simples. Sujeito simples. Se é um sujeito simples, tem apenas um núcleo. Qual que é o núcleo? Amiga. Amiga. Amiga é o núcleo Do sujeito. Joia. E Tia, você pode voltar ali no primeiro? Posso sim. No primeiro?
Só um minutinho, primeiro tá? quadrinho. Só para eu ver um negócio. Tá, posso sim. Vamos lá. Primeiro, vamos ver qual que é. Qual o primeiro de hoje? O primeiro de hoje foi esse. Eu fui ao baile ontem, certo? Ah, tá. Foi. Ok. Eu só queria ver aqui se estava certo. Meu. Tá. Você acertou? Aham. Ok. Joia. Então, vamos lá, dando continuidade. Aqui já foi feito. E temos mais... Não, termina aí, não foi? Terminamos aí? Isso? Essa foi a última, alunos? Vejam aí no caderno. Sim? Sim. Sim, ok. Então, vamos fechar o caderno. Alguma dúvida em relação a encontrar o sujeito, classificar o sujeito e encontrar o seu núcleo? Alguém tem dúvida ainda nesse conteúdo? Não. Não? Vejam, esse conteúdo a gente ainda vai retornar nele, porque primeiro eu vou mostrar a apresentação do predicado. Vocês já sabem identificar o predicado, então nós vamos começar agora a compreender a classificação desse predicado, tá bom, alunos? E eu vou só alertá-los. Não se preocupem se na primeira explicação vocês não entenderem, tá? Eu vou procurar fazer de uma forma mais simples possível, para que vocês possam ter uma compreensão sobre o predicado. Então, a gente vai esquecer um pouquinho o sujeito, no sentido de esquecer de exercícios, tá? Mas na hora de analisar, eu vou sempre oralmente perguntar para vocês, qual é o sujeito? Classifica esse sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Sempre oralmente, tá? No verbal. Então, tentem acompanhar. Eu costumo muito falar aos meus alunos que quando você responde em voz alta, você memoriza mais, você compreende melhor. Então, todas as vezes que eu perguntar, vocês pode até responder mais de um ao mesmo tempo, não tem problema, mas que responda onde vocês aí estão. Quando eu perguntar qual é o sujeito, imediatamente, quem souber responder, já responda em voz alta, tá bom? Se eu não chamar, a não ser que eu fale assim, ó, quem quer responder, levanta a mão. Aí eu vou querer ouvir individualmente. Do contrário, se eu fizer a pergunta no geral, todos podem responder ao mesmo tempo. É o nosso combinado, tá bom? Então, vamos abrir a apostila agora. Vamos Eu gosto de voltar. responder, porque quando eu entendo, mas eu tenho que ficar respondendo, fazer exercício para mim entender. Melhor. Entendo. Eu compreendo isso, Marília. Vamos lá. Vocês vão abrir na página 29, tá? Onde nós vamos ver a classificação do predicado. Capítulo 12 é o último conteúdo do capítulo 12 para a gente poder finalizar e depois a gente trabalhar o capítulo 13. Então, nós temos classificação do predicado. Página 29. Ok. Eu sei que tem um exercício aí para cima que a gente ainda não fez, tá? Daqui a pouquinho ou quinta-feira a gente retorna nele. Dentro da classificação do sujeito, vocês aprenderam 3 tipos de sujeito: simples, composto, oculto ou chamado elíptico ou chamado desinencial. E já viram também como que encontra um sujeito. Agora, o predicado, eu já expliquei a vocês que o predicado é a informação dada do sujeito, e o verbo é que faz parte do predicado, né? O verbo nunca vai fazer parte do sujeito. E mais um detalhe importante dentro do predicado na hora de classificar. É o verbo que vai mostrar e que vai nos ajudar nessa classificação. O predicado, ele pode ser classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal.
3 tipos de predicado, não existe mais que isso, tá bom? Sujeito, existem outras classificações. Predicado, somente essas 3, e que a gente vai ver com calminha aqui. Peraí, deixa eu ver quem quer falar comigo. Tá bom, Guilherme Santos, já li aqui, tá? Seu recadinho. Então, vamos lá. O predicado verbal, antes da gente ver o predicado verbal, deixa eu ver o que tem aqui para cima. Peraí. Assim como o sujeito, o predicado apresenta também um núcleo e pode apresentar mais de um núcleo. Este núcleo pode ser formado por um verbo ou uma locução verbal e também ou por um nome, o que leva à possibilidade de classificá-lo como verbal, nominal ou verbo nominal. Então, todas as vezes que o predicado, que nós vamos ver agora, for verbal, nós vamos olhar bem o verbo para poder dizer que o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o verbo. Então, ele possui como núcleo um verbo nocional. O que é um verbo nocional? Vocês também podem ouvir a palavra significativo, tá? Ele é chamado de nocional ou significativo. Se vocês quiserem colocar aí, sublinhem essa palavra nocional, sublinhem. Pode ser a lápis, ou caneta, ou circula. Esse nocional, ponham embaixo, assim, ó, significativo. Eu posso encontrar como verbo nocional, ou como eu posso encontrar em algum exercício o verbo significativo. Então, escrevam aí, por favor. Porque vai que tenha no Eureka a palavra significativo. Então, vocês já vão saber que é a mesma coisa que o verbo nocional. Esses verbos nocionais são os verbos que expressam ação ou fenômeno da natureza. Então, os verbos que indicam ação, correr, desejar, conhecer, pensar, estudar, assistir, e que indicam fenômeno da natureza, ventar, né? Relampejar, são os verbos que indicam fenômeno da natureza. Mas os verbos nocionais, na verdade, são mais aqueles que indicam ação, tá bom? Ainda podemos encontrar que indicam fenômeno da natureza também, são os dois, mas a gente encontra mais os que indicam ação. Então, todas as vezes que na frase eu tiver um verbo que indique ação, eu vou classificar esse predicado como um predicado verbal. Vejam um exemplo. Daniel Dias ganhou 9 medalhas paraolímpicas. Quem foi que ganhou 9 medalhas? Daniel Dias, sujeito. Predicado, tudo que restou do sujeito. Aí eu vou olhar, opa, vamos olhar o verbo. Será que é verbo de ação? Se for um verbo de ação, é um predicado verbal. Ganhar, verbo de ação. Já já nós vamos ver um outro tipo de verbo contrário de ação, tá? Só para vocês terem uma noção aqui. Ganhou, verbo de ação. Então, eu vou classificar esse predicado como um predicado verbal, porque eu tenho ali um verbo nocional, um verbo significativo, que expressa ação dentro do contexto. Se eu encontro um predicado verbal, o núcleo desse predicado verbal vai ser sempre o verbo. É isso que vocês vão precisar saber do predicado verbal. Vou repetir. Predicado verbal é quando o verbo se apresentar um verbo de ação ou fenômeno da natureza, e o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o verbo. Outro exemplo. Minha mãe e meu avô almoçam cedo. Quem é que almoça cedo? Minha mãe e meu avô. Olhem lá um sujeito composto. Temos como núcleo mãe, avô. Classificamos o sujeito. Vamos olhar o predicado. Almoçam cedo. Vou observar o verbo. De olho no verbo, hein? Para classificar o predicado, tem que ficar de olho no verbo. Almoçar, verbo de ação. Ação, de comer, de almoçar. Então, eu tenho aí a classificação do predicado como um predicado verbal.
O núcleo desse predicado verbal é sempre o verbo. Então, o verbo nocional, ou seja, verbo significativo, que indica ação, é almoçam e é o núcleo do predicado verbal. O que acharam do predicado verbal? Mais ou menos, joia? Nada, Mais ou nada. menos. Mais ou menos, né? Vamos familiarizando com a classificação do predicado, né? É só o primeiro contato com esse conteúdo, então a gente tem que ter calma nesse primeiro contato. Vamos ver aqui. Predicado nominal. Se o predicado verbal é um verbo de ação, o predicado, e o núcleo é o verbo, vejam a própria palavra nominal. Então, o núcleo não vai poder ser o verbo, tá? O predicado nominal, o núcleo vai ter que ser o nome. Vamos gravar isso? Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Predicado nominal, o núcleo desse predicado vai ser um nome. Esse nome pode ser um adjetivo, esse nome pode ser uma locução adjetiva, esse nome pode ser até mesmo um pronome, ou pode ser até mesmo um numeral. Então, várias classes gramaticais podem representar esse nome como um núcleo do predicado nominal. Quando eu for olhar o verbo, o predicado nominal, ele expressa verbo que indica estado. Geralmente é o verbo ser. Eu vou colocar esses verbos para vocês no slide, tá bom? Verbo ser, verbo estar, verbo parecer, verbo continuar. Quem é Marcos André? É o Nico. O continuar. É o pai do Nicolas. É o pai do Nicolas, já vi aqui. O verbo tornar, o verbo ficar. Então, no predicado nominal, esses verbos nocionais, ou melhor, não nocionais, né? Os verbos nocionais são do predicado verbal. O verbo não nocional, ele é chamado de verbo de ligação. No predicado nominal, nós vamos encontrar verbos de ligação. É aqueles verbos que ligam o sujeito a um nome. Daqui a pouquinho, numa outra aula, na quinta-feira, eu vou colocar no slide vários exemplos para a gente trabalhar bem o verbal e o nominal, tá? Então, nominal. O verbo é de ligação, que indica... ligando o sujeito a um nome. No predicado nominal, o núcleo vai ser esse nome. Então, tem como núcleo um nome que forma um predicativo. Ai, meu Deus, o que é predicativo, professora? São vários nomes que aparecem num predicado nominal. O predicativo é esse nome, aquele que faz ligação com o sujeito. É o que vai ser o núcleo do predicado nominal. É esse predicativo. Tá? Ele se relaciona, esse predicativo se relaciona ao sujeito por meio de um verbo que não pode indicar ação. Ele vai indicar estado, foi o que eu falei para vocês, tá? E eu vou dar direitinho quais são os verbos que indicam estado para vocês aprenderem e analisarem aí o predicado quando ele for nominal. Olhem um exemplo. A comida está saborosa. Está é um verbo que indica estado. Saborosa está qualificando a comida, está mostrando, está fazendo a ligação com o sujeito. Então, nós temos aí um predicado nominal, porque o verbo é de ligação, não é um predicado, não é um verbo que indica ação, e sim ligação, indica estado, ele indica estado, e o núcleo do predicado nominal é o nome. Qual é o nome? É a palavrinha que vem depois do verbo que indica estado, que faz ligação com o sujeito, que é a palavra saborosa, é o adjetivo. Predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Tá? Vamos cantando assim para a gente memorizar. Eu vou precisar dar uma parada, porque a caixinha já apareceu faz tempo, tem 6 minutos para terminar a nossa aula.
Vou ter que agilizar a chamada aqui, tá, pessoal? Então, fiquem atentos. Microfone ligado e bate-papo também para agilizar aqui. Gostou da música, Guilherme e Davi? Predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Quem tiver uma batidinha aí, ó, dá para a gente fazer com um instrumento a musiquinha. Predicado verbal, ó, predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Tá? Vamos à chamada, vamos lá. Professora, você vai explicar, então, no outro dia de aula, o predicado verbo nominal, né? Eu vou voltar no verbal e nominal, fixar bem o verbal e nominal, para depois eu entrar no verbo nominal. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Eu até anotei aqui, para mim tirar minhas dúvidas depois. Vamos com calma. O verbo nominal... deixa para lá. Vamos lá. Quinta-feira a gente conversa, tá? Chamada. Ana Clara... Ana Luísa, ok. Antonella, não... Opa, peraí, gente, estou falando errado aqui, perdão. Ana Beatriz primeiro. Ana Clara, Ana Luísa, presente. Falta Ana Beatriz, responde aí. Presente. Ok. Antonella. Antonella. Arthur Poletti. Arthur Poletti. Presente. Ok. Daniela. Daniela. Presente. Gabriela. Presente. Heloísa. Presente. Heloísa, quinta-feira a gente faz uma correção, tá, Elo? Não esqueci de você não, hein? Você separa a sua folhinha do dia 15, que eu já imprimi todas aqui, do dia 15. Tá bom. Tá bom. Isabela. Isabela. João Pedro. Ok, João Pedro. Laura Carvalho. Presente. Manuele. Presente. Maria Clara Souza. Presente. Ok, a Isabela também já deu presente, joia. Maria Luísa Correia. Presente. Marília. Presente. Wellington. 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 Vitor. 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 Wellington. Vitor tá presente. Ok, Vitor. Sexto B, Ailton. Presente. Ana Júlia. Wellington presente, ok. Ana Júlia. Presente. Cauã. Presente. Felipe. Guilherme Felipe. Guilherme Santos presente. Guilherme Davi. Oi. Guilherme Davi. Gustavo. Luca. Presente. Lucas. Presente. Maria Clara Fortes. Maria Clara. Presente, tia. Ok, minha linda. Mariana. Presente. Marina. Presente. Micaela. Presente. Ok, Presente. Nicolas. Joia, Micaela. Nicolas. Cadê o... o Nicolas, tá bom. Pedro Poletti. Presente. Pedro Chamarelli. Sofia. Presente. Valentine. Não está, né? Yasmin. Pedro Chamarelli presente, ok. E cadê a Yasmin? Câmera ligada. Se eu deixar de falar alguém... Ok, Yasmin. Câmera ligada. Ana Clara, Ana Luísa, Daniela, Gabriela, Heloísa, Maria Clara, Marília. Sexto ano A, deixei de falar alguém? Sexto B,
Ailton, Eu estava de câmera ligada. Guilherme Davi, Professora, eu tô Maria aqui. Clara Forte, espera aí. Professora Sandra. Espera aí, só um instantinho. Maria Clara Fortes, não me perco aqui. Mariana, Micaela e Nicolas. Alguém que eu deixei de falar? O Vitor, câmera ligada. Quem mais que eu deixei de falar? É porque aparece poucas vezes, eu registro quem permanece, mas aí se abrir um pouquinho, ligou um pouquinho na câmera, pode me dizer. Deixei de falar o nome de alguém? Hein? Vamos, gente, vai acabar o tempo. Falei o nome de todos? Laura avisou que perdeu o carregador. Tá bom. Laura. Laura. Tá bom, já recebi o recadinho. Então, nós vamos, olhem bem, alunos, para quinta-feira a gente corrige o exercício, dá continuidade à classificação do predicado. Amanhã, lembrando que temos aula 11h15 para corrigir as atividades de revisão para quinta-feira, tá? Quinta-feira é depois da aula.